Record in progress. Bom dia, turma. Mais um dia, mais uma sexta. Como eu amo as nossas sextas, né? Começar Hum. aí as nossas sextas com uma vivência maravilhosa conduzida pela Fran ao vivo e logo depois a gente vem aqui tomar tapa na cara, né? Falar sobre temas polêmicos, aprender. E é isso. Autoconfiança vale mais do que qualquer certificado. Polêmico, Fran, Polêmico. polêmico. Você não precisa de mais um curso, você precisa se autorizar. Essa semana eu passei por, como sempre, né? Vou começar jogando meu nome na lama. Essa semana eu passei por algumas situações aonde eu percebi que eu já tinha desenvolvido algumas potencialidades e não estava colocando elas para fora, ou seja, eu não estava acreditando que eu estava num outro nível, né? E a Fran fala uma coisa, e eu quero começar essa live falando sobre isso. Ela sempre fala assim: você já é. Mas aonde é que a gente percebe que a gente é e a gente realmente ancora esse é? Você está entendendo a profundidade da minha pergunta? Aonde é que eu Uhum. passo a acreditar que eu realmente sou? Aonde é que eu trago para fora e falo, putz, desenvolvi essa virtude, é minha, agora ninguém me tira. E a autoconfiança é uma dessas virtudes, né? Em determinadas áreas da vida, vai ter horas que você vai estar, por exemplo, a Fran trouxe muito bem na vivência, uma mãe que acabou de ser mãe, ela não vai ter autoconfiança. Eu, por exemplo, quando fui mãe a segunda vez, nossa, que delícia, muito melhor. Eu já tinha ali um norte, né? Ontem eu fui num teatro a primeira vez, num show de comédia. E aí eu me senti muito desconfortável, porque era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo. Então, eu fiquei meio sentindo umas energias estranhas, meio assim, porque era a primeira vez. Ao passo que a minha amiga que estava do meu lado, ela estava super solta e rindo alto. Eu falei, nossa, olha aí. Quando a gente faz a coisa a primeira vez, é difícil ter autoconfiança. Mas agora eu vou deixar a Fran falar sobre a questão do você já é e eu acredito que já sou. Já está em mim, mas eu já coloco pro outro. Já ancoro. Por favor. Cara, a gente só entende as coisas quando a gente vive as experiências pra gente, né? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. É, a gente sabe muitas coisas, a gente dá muitos conselhos que a gente não aplica. A gente vai falar sobre isso aqui. Quando a gente começa a aplicar as coisas em nós, e a baixar as barreiras mentais para se olhar com o coração, é quando a gente começa a perceber que a gente já é. Então, é, Vamos repetir para fixar? vamos. Quando a gente. Baixa as barreiras mentais, as limitações, né? Porque as limitações estão na mente, e passa a se ver com os olhos do coração, é quando a gente se percebe já X coisa. Você está me dizendo, então, que ontem eu experimentei isso, porque eu estou fazendo um programa para purificação uterina, e ontem foi o dia do coração. E eu me percebi com muito amor, eu me olhei com muito amor, eu me abracei com muito amor, e é como se uma chave tivesse virado, e realmente eu consegui perceber. O que você está me dizendo é exatamente o que eu vivi ontem. Eu Exatamente. consegui me perceber de um outro lugar. E não daquela que tenta, mas daquela que já é. E Cara, assim, parece papo de doido, mas é real. é real. Porque assim, não adianta a Camila ficar falando que a minha aula de yoga é maravilhosa. Não adianta as pessoas elogiarem e saírem da aula e falar, nossa, que aula boa. Isso não faz eu entender que eu já sou essa professora que eu gostaria de ser, por exemplo. Então, por exemplo, eu não sentia.
porque no começo eu precisava de muita validação, né? Eu precisava sempre de um feedback, eu precisava sempre ser surpreendente, né? Precisava criar uma aula incrível para eu ter um feedback maravilhoso. E aí, quando eu fui gravar o Descubra-se, teve um módulo de autoconfiança. E aí eu falei, caraca, eu não sinto esse trem aí não, né? E aí eu precisei, castelar aquilo, né? E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu estava usando o yoga, porque era o meu momento ali. Eu tinha acabado de me mudar para o Canadá e ser professora de yoga no Canadá. Uma coisa é ser professora de yoga no Brasil. Aí você muda para o Canadá, já vem outra situação para lidar, né? E aí eu comecei a fazer minha própria prática. Para eu me ouvir, para eu ver a minha aula, para ver como eu me sentia depois da minha aula, Eu faço isso para com eu os meus poder. vídeos. Exatamente, né? Então a Camila, por exemplo, ela sempre fala aqui nas lives, a Fran e o Henrique me ensinam muito sobre amor, tananã. E vira e mexe ela conta uma situação, ela, nossa, eu fui amorosa. Nossa, eu fui amorosa. Então assim, quando a gente quer conquistar uma virtude, a gente precisa estar imerso nesse lugar, né? Então, a gente precisa viver mesmo isso, sabe? Porque existe uma frase do Siri Prembaba que fala assim: se você não considera que você é feliz, você proporciona a felicidade para as pessoas. Vai proporcionando. Um belo dia essa felicidade vai passar por você. E você vai reconhecer ela em você. E você vai reconhecer ela em você. Eu acho que o fato de reconhecer talvez seja desafiador, porque a gente foi ensinado a não reconhecer nada na gente mesmo, né? A gente reconhece no outro, mas aquilo que a gente fala, por exemplo, as pessoas falam, você é maravilhosa, eu falo, você também é. Somos, porque o que você está vendo em mim está em você, né? E a gente Tá precisa em fazer você. esse movimento de se reconhecer, mas não num lugar de ego, num lugar de autoconfiança mesmo, de saber que eu Uhum. vivi uma jornada e que conquistei determinada virtude que ela é minha e saber usar essa virtude, né? No Exatamente. seu dia a dia, a seu favor. E assim, gente, as pessoas amam estar perto de pessoas autoconfiantes, pessoas que sabem, pessoas que têm é, que, que têm alinhamento, né? Que são coerentes, né? Não é à toa que essas pessoas aí, elas estão aonde estão. As pessoas mais autoconfiantes realmente são aquelas que sobem, que se mostram, que estão à frente, que não têm medo, mas não quer dizer também que elas não tenham as suas inseguranças, mas elas vão além das suas próprias inseguranças, né? Não vai ser sempre que a gente, por exemplo, vai dar uma aula, vai entrar aqui e vai estar autoconfiante. Não é, né? Então precisa ser exercitado. O que a falta de autoconfiança também não pode paralisar, e é isso que a gente vai falar aqui agora. Então vamos lá. A autoconfiança vale mais do que qualquer diploma na parede. Tem pessoas aí com 1.000 certificados, atendo terapeutas nesse lugar de milhão. E ainda assim com medo de se posicionar. Seu problema não é falta de formação, é falta de coragem de se colocar no mundo. Eu comecei a me lembrar aqui, quando eu comecei nas lives, o medo que eu tinha de falar algo errado. E aí, rapidinho veio, e teve um vídeo que eu compartilhei que eu, né, na pressa ou na vontade de me comunicar, eu conjuguei um verbo errado e a mulher escreveu. E você conjugou o verbo errado. Nossa, aquilo foi terrível para mim. Eu apaguei o vídeo teve muitas visualizações. E aí eu apaguei o vídeo e fiquei sofrendo na cama 3 dias e 3 noites. Por quê? Isso me lembrou o bullying que eu sofri na infância. A gente não podia errar. A gente não podia falar nada, porque senão todo mundo caía na gargalhada e você era o bobo da corte, né? Você era o burrinho da escola. E isso é da criança. Ai, criança é maldosa. Não, gente, isso é da criança. Eu sempre trago aqui, né, pílulas dos meus filhos, mas é da criança. Ela tá aprendendo o mundo, ela tá descobrindo o mundo, ela quer rir, ela não acha que aquilo vai ferir. Tem uma inocência ali, né? O outro. Mas de alguma forma isso me feriu muito. Eu sofri muito bullying, a ponto assim de
me diminuir para poder caber. E aí, muitas vezes, a gente tem medo de se colocar, de dar uma aula, de ir para frente do palco. Por quê? Porque a gente tem medo lá internamente desse bullying. E aí a gente acha que fazendo mais um curso, tendo mais um diploma, o curso sendo como uma validação, a gente vai, um certificado, né? Olha, fiz, sou boa. Isso vai te dar autoconfiança e não vai. A autoconfiança, ela vem do treino. A autoconfiança, ela vem da vivência. Aquilo que a Fran falou lindamente, a gente precisa viver aquilo que a gente aprendeu. Senão a gente não aprendeu nada. Existe E aí, assim, pode né? falar. Existe aprendizado em tudo, né? Eu fui fazer o meu exame de motorista aqui e no final o cara perguntou assim pra mim, Francine, como é que você se preparou para sua prova? Aí eu falei assim, olha, eu nunca dirigi desde que eu cheguei aqui, faz 3 anos, mas eu percebi que o semáforo era diferente. Então, quando eu ficava esperando o ônibus, eu ficava observando o semáforo para ver o que que tinha que fazer. E sempre fiquei observando o semáforo. E semana passada eu paguei 1 hora de aula antes. E depois disso eu fiquei repetindo para mim tudo que eu errei na aula, eu fiquei repetindo para mim. Eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já faço aquilo. Ele ficou chocado, assim. Ele me olhou, ele falou: Francine, se você faz isso com qualquer coisa na sua vida, você vai fazer tudo com muita confiança. Ela se preparou, É ela se colocou preparar. em Se prática você já tem um e ela deu diploma, cara, show. Conta, pega conta, isso. conta o resultado. Conta, por É, favor. eu passei com 100% e ele falou que faz anos que ele não tinha um resultado de 100%. E, tipo, foi, eu fiquei repetindo pra mim, gente. Porque aqui, o ângulo morto, a gente tem que olhar assim, ó, antes de virar. O que A que gente é tem que ângulo olhar morto? É o ponto cego? ponto cego. É, que aqui chama angle mort. Aí a gente tem que olhar, mas tem que virar o corpo e o pescoço. E aquelas placas, né, que igual a gente vê nos filmes, stop. A gente tem que parar, frear. Não é tipo dar uma paradinha, dar uma olhadinha rápido e sair. Então eu não conseguia fazer isso, porque não é nosso, né? A gente Não. passa nas coisas. É. E tem dois tipos de placa, né? Tem uma placa que você tem que fazer duas paradas, você tem que parar primeiro, olhar para ver se não tem ciclista ou pedestre, aí depois você avança um pouquinho, aí você olha se não tem carro. E tem uma outra que é quem chegou primeiro. Então, tipo assim, eram coisas novas. Fazia 3 anos que eu não dirigia, com coisas novas. Quando eu terminei minha aula, a professora falou: você não vai passar, você precisa melhorar isso aí. E aí eu falei: e agora? Porque eu não tenho como melhorar, eu não tenho carro para treinar, eu não tenho. Então eu fiquei repetindo na minha cabeça, uma semana que eu já sabia aquilo. E eu passei com 100% com esse aprendizado. Então, assim, o que que eu tô querendo dizer? Quando eu comecei, eu tinha yoga, reiki, tamiana, multidimensional, teta healing, kunda healing. Quando eu ia fazer propaganda do que, né, no Instagram do que eu fazia, eu me perdia, porque era muita coisa. E eu falava, cara, eu preciso me dedicar a uma coisa. Eu preciso me dedicar a uma coisa. Porque daí, quando vinha uma vontade de fazer um curso novo, eu falava, cara, olha só, você já não consegue mostrar o que você trabalha. Por que que você quer mais um curso? Foi assim que eu comecei a perceber, sabe? Que não. E aí a gente vê, né, cá, a Tamiana. Quanta coisa tem a Tamiana. A gente tem que só estudar e ficar imerso naquilo, ser, sabe, ser autoridade daquilo que a gente tem muita coisa para desenvolver e sair, né? Então é mais ou menos isso. Pega o que você tem e esteja imerso naquilo. Às vezes a gente está querendo seguir o modelo do outro, né? Ou às vezes a gente não quer ficar para trás, ou às vezes a gente acha que não, é aquela técnica que vai fazer eu virar. E não é, gente. Muitas vezes é o quê? É você se autorizar, Posicionamento. você se posicionar. E aí, ó, quantas vezes você já pensou em fazer mais um curso porque sente que ainda não está pronta? E se eu te disser que isso é uma armadilha? A real é que a gente aprendeu que só vale alguma coisa se tiver carimbo, selo, aprovação externa. Mas e a sua própria validação? Onde fica? Polêmico, né, gente? Polêmico. Polêmico. A gente precisa se autorizar, a gente precisa se validar, a gente precisa se permitir e se destacar num lugar de autoridade. Hoje em dia.
Escreve aqui para mim, Ju. Deixa eu ver aqui. Reconhecer é como se É. fosse um orgulho. Isso está vindo muito forte enquanto eu estou falando. Amiga, escreve aqui no chat, por favor. Enquanto eu estou falando, as pessoas têm muito medo de cair no ego, de cair no orgulho. O reconhecimento como um achismo. Fran, você que é especialista nessas questões, fala o que você falou para mim ontem, ou fala. É, vamos lá. Sim, gente, é a dualidade. A gente tem que pensar sempre na dualidade. Você não é você estar posicionada, você ser autoridade, você ser especialista em algo não anula a sua humildade. Você pode estar nesse lugar de humilde, de aprendiz da vida, mas ter é esse esse conhecimento, sabe? Ter essa força, falar com propriedade aquilo que é do seu assunto, né? Aquilo que é da sua competência, né? Então, é sobre isso, gente. A confiança, ela não vai tirar o seu lugar humilde, o seu lugar de aprendiz no mundo, o seu lugar de simplicidade. Isso não tem nada a ver. Então, pensa sempre que as duas coisas podem coexistir se a gente tiver essa consciência, essa inteligência para saber levar isso tudo na vida, e a gente consegue ser tudo, fazer tudo o que a gente quiser e viver de forma equilibrada, sem É, brigar com alguma coisa. Ontem eu tive uma experiência muito bonita e uma consciência chegou para mim, enquanto eu estava fazendo o programa, aonde eu percebi o seguinte: quando eu tô no ego e quando eu tô no coração. Quando eu tô no ego, né, é uma questão assim muito de disputa, de competição, né? É uma autoconfiança disfarçada de prepotência mesmo, né? Eu sou melhor do que todo mundo. E quando a gente está no coração, a gente entende que todo mundo tem seu lugar. E eu não preciso Uhum. tirar o lugar do outro. Então, algo que eu Exatamente. vou trazer para vocês aqui é: o ego, ele disputa. O ego quer tirar aquela pessoa dali e ele quer brilhar sozinho. O coração fala: todo mundo tem um lugar, tá tudo certo. Eu vou ser eu e eu não preciso roubar o lugar de ninguém. Então comecem a perceber, porque vai ter hora que você vai pender para um lado e vai pender para o outro. Mas saiba dessa dualidade. Não eu passei muito por isso essa semana. Não se julga por estar, às vezes, no ego, na sombra, na competição. Aceita isso, é parte do ser humano, é seu, isso é parte de estar aqui nesse plano. Olha para isso e vai para o outro extremo. É isso que eu fiz. Eu fiz muito esse exercício essa semana. E sempre quando a gente está no coração, a gente está no lugar certo. Vamos ler aqui. Reconhecer como se fosse orgulho. Era exatamente sobre isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas pensam que se valorizar pode passar para os outros que você se acha, mas está cheio de picareta autoconfiante falando asneira na internet. Muito bem. Cheio. Muito. Se não nos valorizarmos, quem vai nos valorizar? Perfeito, Ju. É sobre isso. É sobre isso. Então vamos lá. O ciclo de autossabotagem disfarçado de quero aprender mais, tá? É polêmico. A indústria da formação infinita alimenta a nossa insegurança. O vício em cursos e mentorias sem nunca entrar em ação. Gente, eu vejo tantas pessoas nesse lugar. É mais um curso, é mais uma mentoria, é mais uma mentoria. E essa pessoa nunca entra em ação. Põe essa pessoa comigo pra você ver se ela não entra em ação. Eu falo assim, agora. Vamos botar em prática agora. O que que você aprendeu, né? Mas é verdade. A gente precisa sair desse lugar, dessa procrastinação e de achar que sempre vai ser no próximo curso que a gente vai se autorizar, ou que a gente vai abrir a porta da esperança, ou que o anjo vai baixar. Não, gente, não é assim. Não é o próximo curso. O medo de errar que se disfarça de preciso me preparar melhor. A falta de autoconfiança é travestida de humildade ou cautela. Isso que a gente já trouxe aqui. E essa frase ela tem me acompanhado durante os meus dias. A diferença do sábio e do ignorante é que o sábio aplica o que ele aprendeu. Aplica o que ele aprendeu. Tá cheio de gente fazendo um curso depois do outro e guardando as apostilas dentro da gaveta e nunca mais usando aquilo. E se sentindo. é, Gente, Pode falar.
Se eu fosse esperar para dar aula de yoga em francês, minha filha não ia estar dando aula até agora. Eu Exato. não ia. Ia estar, sei lá, morrendo de fome. E aí, ó, Porque, a Fran, ela começou nas aulas de francês, ela tá dando yoga em francês. E aí a gente vai falar que a autoconfiança se constrói na prática, não na teoria. Fran, fala sobre isso, sobre as suas aulas. gente, se eu falo a linguagem do amor, ela é universal. Então eu fui, é, eu, eu vi uma oportunidade no Facebook, assim, de substituição de professora. Eu falei, cara, eu tô estudando francês, eu vou encarar esse trem aí. Eu mandei mensagem pra mulher, a mulher me ligou. E falar no telefone em outra língua é horrível. Horrível. Nossa, e foi horrível. Eu falei tudo errado e mesmo assim ela aceitou. Acho que ela estava desesperada. E quando eu cheguei lá para dar aula, tinha 63 pessoas. Hum, E uma situação de muito desconfortável, porque estava 35 graus e um sol, que era no parque, e a grama estava no meio da canela. hum. Então, assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? E duas pessoas começaram a brigar no começo da aula, porque uma queria que fosse para sombra e a outra falou: Ah, já tô aqui, agora eu quero ficar aqui, não tem que mudar sempre aqui. E eu falei: Meu Deus, o que eu faço, né? E aí, cara, eu falei: Eu sei fazer isso, eu sei fazer isso e eu sei fazer isso. Abri os meus olhos e falei assim: Gente, sol é prana, aproveita o prana. A grama é prana. Então a gente vai trocar todos esses desconfortos por prana. Falei em francês. Aí todo mundo fez assim, e a gente começou a aula, e depois disso eu nunca mais parei. E assim, tava tremendo, falei tudo errado, mas tava lá. E aí depois disso as portas se abriram para mim. Então, a primeira vez a gente vai ter que encarar. A primeira vez não vai ser confortável, né? A gente vai ter que se jogar. E aí depois vai indo. Então Vai hoje indo. eu pego aulas em francês numa boa. Eu converso com as pessoas no telefone numa boa, depois de 2 anos. Mas eu tive que encarar essa primeira vez, porque o yoga eu sabia. A Fran trouxe algo que eu uso, tá, gente? Antes de palestras, antes de evento. Além de entrar em teta, né? Eu respiro. E agora, além de tudo, e a Karina acha o máximo, né? Ela fala assim: agora você vai gravar isso, 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 isso. Aí eu falo: peraí, Karina, me dá um tempo aqui. Aí eu vou, conecto comigo e muitas vezes sai muito melhor do que o roteiro. Por quê? Eu tô falando de algo que eu sei, né? Tem uma câmera ali, tem outra aqui, tem uma luz ali, tem outra aqui, mas eu tô em mim. Então, isso que a Fran falou, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, mantrar, né? Trazer autoconfiança, eu respiro e ponho a mão no meu útero. Então, além de entrar em teta, né? Porque você vai acessar a sua sabedoria, você vai acessar o seu eu superior ali, o seu eu superior sabe, você faz isso todo dia. Se você está indo à frente falar de algo, é porque você é Gente, especialista no assunto. é a imersão. São 3 respirações. É São três três, respirações. três A gente respirações. tá A no gente coração é ali. A gente isso. já baixa a barreira mental. É isso, tá? E aí você pode fazer, por exemplo, antes das minhas primeiras Então, palestras, Ju que tá aqui, eu baixava as barreiras do julgamento, baixava as barreiras do julgamento, ia fazendo assim, né? Porque tem o julgamento também, a gente que é muito sensível, das pessoas que estão ali te é, julgando à medida que você tá à frente. Então, quando eu é, me lembro, eu faço esse movimento. Senão é. eu faço Eu mentalmente. Eu me afasto do ego e me aproximo da humildade. Eu me afasto do ego e me aproximo da humildade. E aí, quando eu erro hoje, eu falo, ops, errei, é É, tal coisa. E dou risada, eu trago humor. Porque é, a ó. gente erra. O valor da experiência real da tentativa e do erro. É isso, não existe perfeição. Atenção aí, pessoal que está esperando ser perfeito para poder começar. Não existe. Se você não se autoriza, ninguém vai fazer isso para você. Ninguém vai bater nas suas costas, e eu esperava isso. Quando eu mudei, quando você está numa carreira do corporativo, seu chefe, você vai conversar sobre o seu desenvolvimento e tal, e seu chefe vai te autorizar, vai falar, não, você está pronta para ir para o próximo nível. E quando você tem sua própria empresa?
Quem é que te autoriza a ir para o próximo nível? Não, Camila, agora chegou a hora de você se posicionar como palestrante. Quem faz isso? E eu ficava esperando alguém virar para mim e falar assim: você nunca pensou em ser palestrante? Eu ficava nessa ilusão, né? Não, gente, eu já sou palestrante, eu dou aula. Eu dou aula, todo professor é palestrante. É só uma questão de mudar aí de posicionamento, mas é a autorização que precisa vir. A autorização de dentro, e ninguém vai bater nas suas costas para dizer não, tá na hora. E às vezes é até uma ilusão do próprio mercado corporativo, por exemplo, né, que existe uma hierarquia de que seu chefe vai te trazer. O meu chefe uma vez, ele falou assim para mim: "A sua carreira é sua responsabilidade. Não sou eu que tenho que gerenciar a sua carreira." Né? E às vezes a gente fica esperando o outro autorizar. Não, gente, é você que tem que se posicionar. Quando você se coloca com verdade, as pessoas sentem. Fato. Né? Você já sabe o suficiente para começar. A pergunta mágica é: e se eu parasse de esperar a permissão e começasse agora? Começar com o que você tem, com o que você é, do jeito que dá. O que sustenta um negócio, uma carreira, uma missão não é o certificado, é o alinhamento interno e a entrega com alma. Frank É é. aquilo, é aquilo que tá hoje nas redes, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Eu sou essa pessoa, tá? Isso eu levo como mantra. E a própria Magalu, né? Acho que eu já trouxe isso aqui do Magazine Luiza. É uma empreendedora maravilhosa. Ela tem visão de negócio incrível. É uma inspiração para mim. Inclusive, estou lendo o livro dela. E ela usa uma frase de São Francisco de Assis, que as pessoas acham que essa frase é dela, né? É justamente dizendo isso. Eu não vou me lembrar da frase agora. Mas é justamente dizendo isso, isso foi resumido dessa colocação de São Francisco de Assis. Então você faz com o que tem, é algo assim, você começa com o que tem e depois você vai melhorando, enfim. Então, para quem é empreendedora, ou para quem está na carreira também, enfim, não importa. Na vida, né, a gente precisa, precisa dar esse primeiro passo de coragem. Senão a gente entra no looping e no ciclo da procrastinação. Fica esperando o outro se autorizar e não faz o que precisa ser feito. A raiz da autoconfiança feminina, ela tá no útero. Bom, você se torna. Exatamente, a Gi trouxe aqui. Olha que legal. É isso mesmo. O útero é mais que um órgão. Ele é um centro energético de criação, poder e identidade feminina. Eu tenho feito muito isso. Antes das minhas palestras, antes dos meus eventos, antes de entrar no podcast, eu conecto a força do meu útero. Conecto a força do meu útero, do meu É só botar a coração. mão, gente, e respirar ali. É simples assim. Esse tipo de coisa, que é o tipo de coisa que a gente já falou várias coisas aqui, várias dicas, tipo assim, fala, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer isso, coloca a mão no outro e respira. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa botar em prática. Todo dia. É esse tipo de coisa. Tá no simples, gente. É. Tá no simples. O segredo tá no simples. Eu tô procurando. Aqui, ó. Achei a frase. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, de repente você estará fazendo o impossível. Tô achando muito bonitinho, porque eu vi você aqui enquanto eu lia isso. É, o medo, a insegurança Viu? de dar aula em francês. É. E Ah, depois, hoje, arrasando no francês, né? Arrasando. É sobre isso. arrasando. Arrasando. Eu A também. autoconfiança da mulher começa quando ela ocupa o próprio corpo e reconecta com seu centro criativo, que é o útero. Muitas mulheres carregam traumas, memórias, rejeições e dores nesse centro, e isso afeta diretamente a autoestima, a voz e a ação. Um útero pesado, ferido ou reprimido gera uma mulher desconectada da própria verdade. Eu tenho falado isso aqui. Uma mulher que está na sua própria verdade, no seu próprio posicionamento, no seu próprio lugar, ela é invencível. Eu ia falar que ninguém vence ela, mas na verdade não é sobre vencer.
contra ninguém, é sobre si mesmo, né? Ela é invencível. Então, quando o útero é purificado, desbloqueado e honrado, a mulher acessa uma nova potência. Gente, isso é real. Eu vivo isso. A Fran também, né? Desde que a Eu gente também. começou a trabalhar o nosso útero, ela começa a confiar em si porque sente de onde vem a sua força. E é por isso que às vezes nenhum curso resolve, porque a raiz do bloqueio não é técnica, é Pô, cara, energética. esses dias que eu fiquei mal, né? Fiquei doente. Daí, quando você fica doente, tudo desce, né? Tudo É. desce. Aí eu fui fazer uma radiestesia, meus chakras estavam assim, laríngeo 10%, frontal 20%, cardíaco 40%, básico 30%, mas o meu útero tava 60%. Ah, muito é Esse isso. aí tá tão forte que nem baixa nas doideiras. É isso aí. Ai, É o poder do útero, né? Para a gente poder ir à frente, né? É o nosso centro de poder. Fran, lembre-se do meu mantra da maternidade. Tem dia que eu tô arrasando, tem dias que a maternidade arrasa comigo, mas o que importa é que estamos sempre arrasando. É isso, gente. adorei. Deixa eu Estamos trazer uma sempre arrasando. consciência da mulher da empreendedora, que isso está vindo muito forte para mim. Quando a gente é CLT, né? A gente vive pelo mês, né? Então a gente vive fazendo ali as metas ou pelo quarter, né? Terceiro quarter, quarto quarter, enfim. Quem já trabalhou em empresa grande vai entender o que eu estou dizendo. É, e aí, quando você é empreendedora, você vive um dia de cada vez. Se hoje deu errado, você foi lá, deu a aula, não foi bom. Amanhã é outro dia. Não fica remoendo sobre aquilo, não. E o yoga traz isso lindamente. Não se apegue. Fale, Fran. Você não é isso aí, né? Tipo assim, isso é um acontecimento. Se aconteceu, aí você solta, deixa aí, né? Isso é Exato. sabedoria, né? A gente não se agarrar naquilo e ficar remoendo. Sobre É, pega isso. o aprendizado, né? Pega o aprendizado e A solta. O que que você bênção. aprendeu? Né? Tipo ontem, por exemplo, foi muito engraçado, porque no final da aula uma gestante falou assim pra mim: você é brasileira? Em francês. Eu falei, sou. Ela, eu vi que você falou azi, porque tem palavra que a gente dá uma inventada. Eu queria falar azia, eu falei azi. Aí ela falou, brouillir l'estomac. E aí eu dei risada. E ela percebeu porque ela tem, os pais são portugueses e ela sabe falar português. E aí, tipo, aí a gente começou a dar risada e isso gerou um Uma link entre a conexão. gente, uma Isso. conexão, e foi isso. E aí eu aprendi a palavra. Se É, perdoem, se é, perdoem. Errou, tá tudo certo, né? Às vezes eu vou dar aula, eu vou dar palestra, eu tô no meio de muita coisa, aí eu me enrolo, porque eu quero falar, né, e tudo, e de repente eu vou falando, eu faço meio assim, e aí eu volto, todo mundo ri. E é engraçado porque eu ri, a risada quebra o gelo, ela conecta, né? Então usem assim, saibam rir de si mesmos. Leve humor, a flan. flan. Eu sou um pudinzinho. É, a Flan. A Flan, a Fran fala muito sobre isso, levar humor, não se apegar aos erros. O erro faz parte do processo. Então, a autoconfiança, ela não é só um mindset, é corpo, alma, ancestralidade e presença. Uma mulher que honra o próprio útero pisa diferente no mundo. Real, 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 real. É porque a mulher é um bichinho foda, né? Ela é muito foda, ela é muito sinistra. E aí, quando Muito. ela percebe. É isso que ela não sabe disso. Eu falo isso em toda palestra, a gente precisa aprender a ser mulher. Ninguém ensinou a gente. Não. E a gente precisa aprender a ser mulher. Então você não precisa de mais um curso, você precisa se reconectar com seu útero. E é ali que mora a sua autoconfiança. Volte para você, o caminho é para dentro. A energia do mês que a gente está trabalhando aí é a energia da Artemísia, a erva que ajuda a sair do piloto automático e resgatar a intuição. Eu achei muito bonito enquanto a Fran trazia que ela saiu do piloto automático enquanto ela estava dirigindo. Por quê? Porque se ela dirigisse do modus operandi do Brasil, ela ia bombar, né? Ela ia tomar bomba. Agora, ela precisou aprender uma nova forma. E para isso ela trouxe o quê? Presença. Presença.
presença. Sair do piloto automático está aqui, ó, na intuição. Está ali, ó, na mentalidade. Está ali, ó, no E, positivo. gente, não espera que a vida vai estar bonitinha fazendo o que você planejou, tá? Não. Porque eu fui virar, chegou um trator, tive que dar ré no semáforo que fechou. Graças a Deus não tinha carro atrás, isso é a maior cagada, mas o que que vai? A vida me trouxe essa situação. De repente parou um trator, eu não podia virar a rua. E aí, o que que você vai fazer? Fechou o semáforo, ou você precisa tomar alguma decisão. Na hora, tava todo mundo, ele mandou virar para direita, tava todo mundo na faixa do busão. Eu falei, é a faixa do busão. Ele, você pode ir lá? Eu falei, não, dele, então passa para a próxima rua. Então, assim, eu tomei atitudes certas que a gente não toma no dia a dia, assim. A gente faz aquela cagadinha pra gente. Gente, tudo aconteceu. Tinha uma ciclovia ida e vinda. A bicicleta passava do outro lado. Sabe? Sabe quando todas as cagadas acontecem na sua frente? A vida é essa. E você Mas eu tem que tava tão na estar presença que eu não fiz pronto. nada errado. Pronto. É sobre isso. É estar na presença, estar em E nem fiquei você. brava. É isso. Porque às vezes isso são distrações, né, Sim, que tiram a gente do foco. E isso exatamente. poderia ter levado a Fran a E uma aí, bomba, a um a pau, que a gente gente fala. culpa o mundo inteiro. É, Eu não passei porque um merda de um trator tava lá na frente. Ao invés de se responsabilizar, ficar na presença, respirar e fazer as coisas direito. olha, se vocês saírem dessa live levando isso, a vida de vocês vai mudar. Se vocês querem se alinhar ainda mais, ter um útero limpo, um útero radiante, um útero que comanda a sua vida, um útero que está conectado com novas possibilidades. A nossa próxima turma é no dia 9/8. A erva vai ser o alecrim. Quem quiser se abrir para novas possibilidades, resgatar os seus sonhos, vem com a gente. Aqui eu falei um pouquinho da Artemisia, eu tenho sempre falado da Artemisia porque é a erva que a gente está usando tudo aí para produzir esse conteúdo para vocês. Tudo isso que a gente falou, Artemisia ajuda. Então, usem Artemisia em forma de chá. Usem Artemisia, por exemplo, agora eu estou usando o óleo essencial da Artemisia. Então, antes de uma palestra, antes de um evento, antes de se posicionar, antes de dar uma aula, antes de entrar em contato com o cliente, antes de vender uma mentoria, antes do que for, antes de uma reunião, chama a Artemisia, porque a Artemisia resgata a autoconfiança. Você não precisa esperar até o dia 9/8, a próxima lua cheia. Tem esse programa lindíssimo que todas as vezes também que eu vou me posicionar frente ao público, eu uso as ferramentas desse programa e eu sempre falo para Fran, ó, hoje eu fiz a respiração da deusa, hoje eu fiz essa respiração, hoje eu fiz esse yoga. E tem Então, banho, pode usar Artemisia, né? tem banho, pode usar Artemisia. Eu fiz vários. Gente, a meditação, não é porque eu fiz, não, tá? Mas eu preciso reconhecer meu valor. Aquelas assim, a meditação da ancestralidade tá um show. Eu fiz outro dia reconhecendo, honrando a ancestralidade. Então, é maravilhoso. E é isso, a gente usar da nossa própria medicina. A gente ter confiança. Olha a confiança que eu estou indicando isso aqui, né? Por quê? Sim. Porque eu usei, eu uso, eu trago para o meu dia a dia, eu trago para minha vida e isso me transforma. É isso. 9 horas a gente precisa ir. Não deixe de olhar para o seu útero. Comece hoje, comece por dentro, comece por você. A gente está à disposição. Gratidão por estarem aqui. Essas aulas são revigorantes, são maravilhosas. E não deixem de fazer a vivência que está lá no meu Insta. Um beijo. Tchau, gente. Namastê. Obrigada. Tchau, tchau. Namastê. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui.